Olá, nós hoje vamos falar sobre a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. O tema é Enfrentando o Medo. O título é Jesus anda sobre o mar. Mateus 14, versículo 22, assim diz a palavra do Senhor. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-os mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. E à alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: "Tende coragem, sou eu, não temas." Pedro lhe respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás." Ele disse: "Vem." Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E logo que subiram para o barco, o vento cessou. A palavra que fala sobre os discípulos e Jesus, que está no monte, está orando, despede da multidão e vai ao encontro dos discípulos. Esses discípulos estavam dentro de um barco, num lugar, uma maré, no meio do mar, e Jesus vem andando sobre as águas. Nesse texto diz que os discípulos tiveram medo de ver Jesus andando sobre o mar. Eu quero falar nesse dia sobre enfrentando o medo. Em primeiro lugar, os discípulos estavam com medo pelas circunstâncias do momento. Os discípulos estavam com medo da maré, do barco balançando, das ondas agitadas. Lá no versículo 24, a palavra de Deus diz: "Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário." Então ali havia ondas, havia vento contrário. E os discípulos tiveram medo daquele momento. A agitação das ondas e do movimento do barco, as circunstâncias do momento em que você vive, pode potencializar seu medo. Quero compartilhar também a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11, que vai falar sobre a história de Gideão. Gideão vivia também uma situação de medo. Juízes 6:11 diz: "Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas, para escondê-lo dos midianitas." A circunstância que Gideão vivia causava medo. Os midianitas o tempo todo roubavam as plantações, roubavam as colheitas, daquele povo naquela época. Eles estavam vivendo momentos que as circunstâncias lhe davam medo. O que você vive hoje pode potencializar seu medo. As circunstâncias que você vive pode te trazer medo. Em segundo, o medo faz os discípulos confundirem o seu mestre com um fantasma. O medo modifica a realidade. A realidade é uma, o medo transforma em outra. O medo confunde a realidade. Versículo 26, ele fala: "Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: 'É um fantasma', e gritaram com medo." Em terceiro, o medo te paralisa, te afunda. Versículo 29 e 30. Ele disse: "Vem." Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." O medo paralisou Pedro. O medo fez com que Pedro afundasse. E
quando nós temos medo das circunstâncias em que estamos enfrentando, se esse medo não for dominado, ele vai nos paralisar, ele vai nos fazer afundar. O Senhor nos encoraja. Versículo 27, Jesus fala para os seus discípulos, imediatamente: tende coragem, sou eu, não temas. Lá em Juízes 6:12, Deus fala para Gideão: homem valoroso, homem valente. O Senhor nos chama de homem valente. A nossa fé precisa ser maior do que o nosso medo. Essa palavra que eu deixo nesse dia para mim e para você, que a nossa fé precisa ser maior que o nosso medo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.